Opa, tudo bem? Eu sou o Gustavo, sou desenvolvedor. Se você tem interesse em melhorar o seu processo de desenvolvimento, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um planejamento da sua demanda utilizando um plano de ação, que basicamente é um processo, uma metodologia criada com 5 passos para que você consiga organizar melhor, ter mais clareza e questionar melhor a demanda que você vai executar. Então fica aí até o final que eu vou explicar melhor como fazer, tá bom? Aqui na minha tela você está vendo como funciona o plano de ação e cada uma das etapas, tá? Eu vou passar aqui em cada uma delas para poder explicar melhor para você. Mas como eu havia dito, o plano de ação ele possui 5 etapas, tá? Cada etapa funciona como um processo de verificação, que tem como objetivo verificar se você tem clareza e o conhecimento suficiente para conseguir avançar dessa etapa, tá? Aqui na primeira etapa, a gente pode ver que o ponto principal é qual o objetivo da demanda, tá? Muitas vezes a gente recebe solicitações tanto do cliente ou de outras pessoas que na maioria das vezes não faz um sentido, não tem uma clareza exatamente do que precisa ser feito na demanda, tá? Então, a ideia dessa primeira etapa é que a gente consiga entender, consiga ter uma clareza total de qual o objetivo da demanda. Não necessariamente somente o que tem que ser executado, mas qual o resultado esperado pelo cliente com essa demanda. Porque não necessariamente o que é solicitado necessariamente vai trazer o resultado que a pessoa espera. Então, se o objetivo da pessoa é criar uma página de contato para colher leads, quais campos vão ter na página de contato são bem relevantes. Se a página de contato ela vai mostrar um feedback para o usuário, ou se ela vai guardar um log dessas requisições, ou se ela vai enviar um e-mail para o responsável, isso é de extrema importância de acordo com o resultado que ele deseja ter, entendeu? Se é um lead qualificado, se é apenas uma página de FAQ, uma segmentação, então isso ajuda muita gente a entender qual o objetivo da demanda e ajuda muita gente a conseguir ramificar melhor a demanda e como que a gente vai fazer ela, tá? Então aqui, pelo que eu acabei de dizer, o objetivo do primeiro passo seria entender qual o objetivo da demanda, qual o resultado esperado pela demanda, tá? O segundo passo é já pensar no como eu vou fazer. A ideia do como eu vou fazer não é uma ideia técnica, exatamente entendendo, por exemplo, no exemplo da página de contato, eu vou usar HTML, eu vou usar JavaScript para fazer a validação. A ideia não é essa. A ideia é simplesmente imaginar como eu vou fazer e o que tem que ser feito. Então, numa página de formulário, aonde tem que ter um campo para o cliente adicionar um nome, e-mail e texto de descrição, como que eu vou fazer? Então, eu tenho que criar um formulário, eu tenho que verificar se nesse formulário tem os campos nome, e-mail e telefone. Talvez eu tenha que adicionar uma validação no campo de e-mail para que de fato seja autenticado que esse é o e-mail da pessoa. Eu tenho que colocar uma verificação antes do envio para verificar se os campos estão preenchidos, para não correr o risco do usuário deixar de preencher alguma informação importante, como por exemplo o nome. Eu tenho que mostrar uma mensagem de feedback para o usuário. Então, quando ele preencher, para que ele não fique sem saber se de fato o e-mail dele foi enviado ou se deu algum tipo de problema. Então, eu tenho que tratar a informação, tanto se deu sucesso como se deu erro. Eu tenho que enviar esse e-mail ou armazenar esse e-mail de resultado para o cliente. Então, ou eu vou ter que armazenar dentro de uma base, ou eu vou ter que enviar um e-mail de confirmação para o usuário. Então, a ideia desse passo do como eu vou fazer é eu conseguir estruturar essa ideia. E aqui até do lado eu fiz exatamente isso. Como se fosse uma descrição de um texto de como eu acho que deveria ser feito, o que eu acho que deveria ser feito, uma página, independente da tecnologia, independente da linguagem de programação. Por quê? Se eu tenho clareza de qual o objetivo e qual o resultado o cliente deseja, qual que pode ser um dos meus maiores impactos? Eu não consegui ilustrar, desenhar na minha cabeça o como eu vou chegar nesse resultado. Então, o como eu vou fazer, ele é extremamente importante antes da linguagem. Por quê? Uma limitação técnica, eu não saber fazer uma mensagem de feedback, um e-mail, o envio do e-mail, armazenar esse resultado dentro de uma base ou fazer uma validação de um campo é normal. Basicamente, sempre vai ter algo que a gente não domina ainda. Mas eu conseguir entender como eu deveria realizar, o que deveria ser feito, é de extrema importância. Por quê? Porque isso acaba auxiliando muito, tanto a tentar tirar uma dúvida com uma outra pessoa, ou no Google, ou no ChatGPT, ou qualquer outro tipo de inteligência artificial, porque eu consigo entender. Então, quanto mais eu entendo, melhor eu pergunto
pergunta, e quanto melhor a minha pergunta eu consigo obter um resultado melhor para atingir o que exatamente eu preciso. A próxima etapa seria, a partir do momento que eu consigo entender qual o objetivo da demanda, como que eu vou fazer a demanda, eu tenho uma clareza exata desses 2 primeiros passos. A ideia agora é que eu consiga fazer um cronograma do que tem que ser feito na demanda, como se eu tivesse que destrinchar a demanda passo a passo com o que vai ser executado. Então eu vou criar uma página, eu vou criar um campo do tipo nome, eu vou criar um campo do tipo e-mail, eu vou criar um campo do tipo telefone, eu vou criar o botão para poder enviar o formulário. Eu descreveria passo a passo do que vai ser feito, tá? Então aqui no exemplo do lado, a gente trouxe exatamente dividido em 2 etapas. Então o primeiro exemplo seria basicamente o que eu pretendo fazer dentro dessa clareza que eu trouxe para atingir o objetivo da demanda. Então eu vou criar campos, eu vou fazer uma validação dos campos, eu vou criar um processo de envio do formulário e eu vou fazer um processo de validação da demanda. E qual que é a ideia? Dentro de cada uma das listas, quando eu não tenho uma clareza exata, eu faço uma ramificação, ou seja, eu vou criar campos. Quais campos que eu vou criar? Aí eu coloco e-mail, eu coloco o nome, eu coloco assunto e texto ou qualquer outro tipo de campo que esteja dentro do escopo original. Eu vou fazer uma validação dos campos. Quais campos que vão precisar de validação? O campo de e-mail e de assunto, ou por exemplo, o campo de telefone. Aí eu vou criar um processo de envio do e-mail. Como que vai ser esse processo de envio? Não está tão claro. Eu ramifico. Então eu vou ter que fazer. Como que vai funcionar esse processo de envio? Eu vou fazer uma validação para verificar se os campos foram preenchidos corretamente e eu vou fazer um envio das informações por e-mail. E o último ponto, a validação. Então aqui no segundo exemplo, a ideia é eu continuar esse processo de evolução com outros pontos que ainda não foram considerados no meu escopo, porque muitas vezes um dos maiores problemas assim que tem no desenvolvimento é a gente negligenciar etapas que deveriam ser planejadas e que deveriam ser consideradas dentro do plano. Então muitas vezes os desenvolvedores eles acabam colocando dentro do plano como se fosse apenas a execução do formulário, mas além da execução do formulário tem uma série de outras questões, como por exemplo, eu preciso criar um ambiente para o projeto para que eu possa desenvolver e fazer um processo de validação. Eu preciso tanto fazer uma documentação da demanda e do projeto que eu estou realizando para que ela possa ser verificada se atende à necessidade de acordo com o objetivo e se ela está funcionando corretamente, se foi de fato validada ou não. Então, esses 2 primeiros pontos, muitas vezes eles não são considerados dentro do nosso plano. Então, é como se o desenvolvedor estivesse absorvendo uma parte do plano que não está dentro do escopo original da demanda. Isso faz com que o tempo dele e a data de entrega muitas vezes seja impactada. Além disso, também tem um processo de validação da demanda, tem um processo de montar um plano de teste, quais testes que eu vou realizar dentro da demanda, eu vou fazer um envio de e-mail, eu vou testar com e-mail diferentes e uma série de outras questões. Também tem a questão, por exemplo, se eu estou trabalhando num repositório, eu vou abrir um PR para o responsável, um pull request para que ele possa avaliar, eu vou fazer a documentação da demanda para facilitar no processo de validação e eu também vou dar um suporte para a validação, sendo do cliente ou de um QA interno da empresa. Então esse processo do cronograma é basicamente eu pegar o como eu vou fazer e tentar começar a aplicar o lado mais técnico, de além de eu entender como eu vou fazer, montar uma lista, um checklist do que eu vou fazer e que eu comece a ter uma clareza de pontos a mais que eu vou precisar fazer dentro do meu processo. E aí, com isso, a ideia é eu conseguir ter um checklist de uma visão como se fosse de um processo de que eu vou executar a demanda, tá? Depois da parte do cronograma, a próxima etapa, a ideia é a gente conseguir fazer uma estimativa de cada item do nosso cronograma. Então, aqui no exemplo do lado, a gente consegue ver que eu peguei basicamente o checklist que eu montei na parte do cronograma e eu trouxe aqui para a parte e a ideia é que eu consiga atribuir tempos. Quanto tempo eu vou precisar em cada um desses pontos? Para fazer a configuração do ambiente, quanto tempo eu preciso? Para eu fazer a criação do campo um campo de nome do formulário, quanto tempo eu preciso? E dessa forma, eu vou conseguir atribuir o tempo para cada uma delas. Como esse processo é extremamente importante, porque a ideia é, se eu não consigo atribuir um tempo para o item específico, por exemplo, eu não sei fazer um processo de validar o campo de e-mail. Eu nunca fiz isso, eu não tenho ideia de como fazer. Então, esse ponto, provavelmente, eu não vou conseguir estimar com uma
clareza. Ou eu posso colocar um tempo abstrato, como por exemplo 3 horas, ou a ideia principal seria eu fazer um processo evolutivo. Então eu faço um scope inicial da minha estimativa, eu vou conseguir ter uma clareza de quais pontos eu ainda não consigo estimar, e aí a ideia evolutiva, aqui no exemplo de baixo, é que eu consiga pegar esses campos e ramifique eles também. Então, como eu não sei fazer um processo de validação do campo de e-mail, então a ideia é que eu consiga ramificar ele em 3 etapas. Geralmente eu recomendo ramificar em 3 etapas, porque quando eu não sei algo eu preciso pesquisar, depois eu preciso testar, depois eu preciso aplicar. E dependente do que eu tenha que fazer, basicamente sempre vai ser esse processo, desde uma questão mais simples como criar uma validação do campo de e-mail, como uma questão mais complexa como fazer uma integração de uma API ou alguma coisa assim. A ideia é que a gente ramifique até que fique algo muito simples, como criar um campo de input de nome, criar uma validação. E aí vai ficar algo extremamente simples. Evitar deixar um item extremamente grande, como, por exemplo, fazer uma integração com uma API. Esse ponto é extremamente gigante e abstrato. Então, a não ser que você, de fato, tenha conhecimento e domine, a ideia é que você ramifique até ficar um item muito claro e muito básico que você consiga ter uma clareza de determinar um tempo que você se sentiria confortável para fazer essa ação, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe exemplo nesses 2 itens, que seria a parte da validação do campo de e-mail e a parte do envio de informações por e-mail, que a gente aplicou o mesmo processo. O que mudou? O tempo. Na parte da validação do campo de e-mail, eu achei que um tempo mais confortável seria 30 minutos para cada etapa. Já para a parte do envio de e-mail, eu coloquei um pouco mais de tempo para que eu possa ter mais tempo, para que eu possa ter um pouco mais de tranquilidade para, de fato, resolver e aplicar a solução para essa questão, tá? Então, basicamente, a etapa 4, além de eu ter um checklist, eu conseguiria ter uma clareza de quanto tempo eu precisaria para cada um dos itens e de uma forma geral também. A última etapa, a 5ª etapa, seria, beleza, eu entendo o objetivo, eu sei como eu vou fazer, eu tenho um cronograma, eu consegui estimar o cronograma. Agora, a 5ª etapa eu preciso entender o que é necessário para que eu consiga desenvolver a demanda. Então, por exemplo, eu preciso do acesso ao ambiente, ao repositório, à API, a um e-mail de exemplo para eu conseguir fazer o envio, eu preciso de um acesso, eu preciso de uma informação, eu preciso da autorização, da confirmação. A ideia é que eu consiga ter uma clareza de o que está pendente para que eu possa iniciar a demanda. Porque qual que é a ideia do plano de ação? É que a gente receba uma solicitação, a gente questione essa solicitação, veja se está tudo de acordo e retorne de fato um plano, que é, você me passou essa demanda, esse é meu plano para que eu possa executar ela, para que eu possa fazer ela. Então, a ideia é, você retornando esse plano, a pessoa vai ter clareza o que você está pensando, qual que é seu plano, qual que é seu checklist, quanto tempo você vai levar e o que é necessário para você executar essa demanda. Então, aqui no exemplo de baixo, a gente tem o resultado. Basicamente, isso tudo que a gente falou trouxe esse resultado, que seria de fato o plano de ação, né? Então, aqui eu tenho um cronograma junto com a estimativa, que é um plano, lembrando que a estimativa, ela não é algo preciso, ela é um plano. Ele é um plano baseado nas evidências que você tem, na clareza que você tem. A estimativa, o plano, ele pode mudar. Você pode começar a estudar e ver que, na verdade, era um tempo a mais que você precisava. Você pode começar a fazer e entender que, na verdade, talvez seja melhor ter mais um campo que o cliente não tinha levado em consideração. Como, por exemplo, talvez o cliente tenha falado para você em uma reunião que o campo de telefone é extremamente importante para que ele possa entrar em contato depois. Então, talvez isso pode ser um fator determinante para que o plano mude, para que o plano evolua. Então, isso pode fazer diferença. Qual que é o importante? É que a gente consiga justificar o porquê que mudou, o porquê que eu vou levar mais tempo, o porquê que essa solicitação de fato vai trazer mais tempo, porque ela não estava no meu planejamento. Então, a partir do momento que eu consigo trazer essa clareza, esse plano de ação, ele vai melhorar o processo, ele vai me proteger. Se um cliente ou determinado responsável questionar ou solicitar um campo a mais que não estava planejado, eu tenho meu plano para embasar. Meu planejamento era esse. Se você pediu mais coisa, provavelmente vai aumentar, porque não estava dentro do meu plano. E também vai ficar claro que, a partir do momento que ele aprovar esse plano que eu montei, ele tem que me passar o acesso do repositório, o acesso do admin, o acesso do ambiente, entre todas as outras informações que eu preciso. Por quê? Porque essa é a base para eu começar. Se eu não tiver essa informação, eu não tenho uma base para começar essa informação, tá? Então,
Então, assim, resumindo, esses 5 passos, eles são necessários para que a gente possa elaborar um plano, e esse plano ele vai trazer um desenvolvimento mais claro e um desenvolvimento mais objetivo da demanda. E a ideia é qualquer tipo de modificação, alteração, nova solicitação, que esse plano ele seja refeito. Agora, partindo para outro exemplo aqui do lado, a ideia de aplicar o plano de ação. Funciona da mesma forma. Aqui é exatamente o exemplo do formulário que eu dei, que é criar uma página de contato onde o usuário irá poder preencher o formulário com seus dados e solicitação de contato. Importante que nesse formulário tenha um campo de descrição do contato, nome, e-mail, telefone do usuário. O cliente também gostaria de receber um e-mail da confirmação do envio do usuário. Basicamente o que a gente falou, só que essa é a solicitação do cliente, o objetivo que ele pretende. A ideia aqui é ilustrar um pouco do que a gente acabou de falar. Eu tenho clareza desse processo ou não tenho? Se eu não tiver clareza, por exemplo, o cliente explicou, não ficou claro quais campos que ele quer, a forma que ele quer o envio ou qualquer outra coisa do tipo, que eu volte e questione o cliente. Então, imagina que esse processo ele tem uma ramificação em cada etapa. Se eu tiver clareza, eu posso continuar. Se eu não tiver, eu volto e questiono o cliente. Então, aqui, caso eu tenha clareza, eu penso em como eu vou fazer, que é exatamente daquela forma. Vou criar um formulário de tal forma, de tal jeito e tudo mais. Eu consigo ter uma clareza de como eu vou fazer? Não consigo. Então, se eu não consigo ter clareza, a ideia é que eu volte para a etapa anterior. Por quê? Provavelmente eu tô com uma dificuldade de entender o objetivo ou qual resultado é esperado com a demanda. Então, a ideia é que eu volte. Por quê? Como eu falei, essa etapa ela não é técnica, ou seja, é uma questão apenas de entender qual o resultado esperado, o como que deveria ser feito. É eu entender que eu tenho que sair do ponto A para chegar no ponto B. Eu não preciso saber exatamente qual rua eu vou virar. Eu tenho que entender qual é o processo que eu tenho que fazer para chegar até lá. Então, assim, caso você não entenda, o ideal é você voltar para questionar o objetivo, a clareza inicial da demanda. Caso eu entenda, eu vou para a próxima etapa, que seria montar um cronograma. Nessa etapa do cronograma, eu acredito que ela é bem simples a partir do momento que eu já sei como eu vou fazer. Porque a ideia agora é começar a dividir em checklist e agrupar. Se eu não tenho clareza do item, como por exemplo, criar um envio, não tenho clareza, eu ramifico. Então, no envio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que autenticar os campos, depois eu tenho que apresentar uma mensagem de feedback para o usuário, depois eu pego esse resultado e envio, e assim por diante. Então, a ideia é que eu crie um checklist e vou ramificando até eu ter uma total clareza de cada uma das etapas. Consegui montar um cronograma, avanço para a próxima etapa. Se não conseguir montar um cronograma, a ideia é que eu volte para a etapa anterior para que eu possa pensar melhor em como eu vou fazer a demanda. Na etapa da estimativa, é o mesmo fluxo que a gente falou. A ideia é que eu consiga estimar cada um dos itens que eu coloquei no meu cronograma. Não consigo estimar, aí ou pode ser uma deficiência de uma demanda de um item que você colocou muito tempo, então pode ser que eu tenha deixado um item, como por exemplo, fazer o envio do e-mail, que eu não tenho clareza e com isso eu não consigo estimar com uma clareza da minha parte. Qualquer ideia eu ramifico, e se eu não tiver a capacidade de ramificar, eu posso fazer aquele processo que eu recomendo, que é fazer esse processo triplo, que é eu ramifico para estudar, testar e depois aplicar. Dificilmente, se você fizer dessa forma com clareza, você não vai conseguir, porque a estimativa, a dificuldade é na parte técnica. A partir do momento que você resolveu a parte técnica, com o estudo, com o teste, depois com a aplicação dentro desse cenário, você consegue executar tranquilamente essa parte. O que vai variar muito é o tempo que você determinou para essa questão, que de fato pode variar. Mas o quanto mais embasado você tem um plano, quanto mais detalhado você tem um plano, você tende a errar menos a estimativa. E esse é um processo totalmente evolutivo. Você faz a primeira vez, provavelmente você vai errar mais, você refaz de novo na próxima demanda, e é como se fosse um músculo. Cada etapa que você faz, ele vai se adaptando e você tende a fazer esse processo cada vez melhor. Então funciona da mesma forma. Consegui montar a estimativa, eu avanço para a próxima etapa. Não consegui, eu volto e ramifico para montar o cronograma. Aqui na etapa 5, provavelmente você não vai ter dificuldade, porque é basicamente você entender o que eu preciso para começar a demanda. Um acesso, uma ferramenta, uma informação, alguma coisa do tipo, e a gente traz o mesmo tipo de resultado, que é o plano de ação, tá? Então aqui dessa forma a gente conseguiu ver as duas etapas, tanto o que é o plano de ação, também como eu posso aplicar o plano de ação. Um bônus aqui também é sobre a parte de como eu posso automatizar esse processo.
processo. A ideia é que existe uma documentação aqui que eu criei, eu vou deixar disponível no link, que é basicamente uma documentação do que é o plano de ação, o que é cada etapa, como eu posso fazer, com alguns exemplos aqui também, tá? Então aqui, se eu pegar esse texto e copiar no ChatGPT, ele vai entender o que é o plano de ação. Eu vou explicar para ele, eu copiando esse texto, eu explico para ele o que é o plano de ação e com isso ele consegue me ajudar a elaborar o plano de ação dentro desse padrão que eu expliquei para ele. Então vamos até fazer esse processo aqui em conjunto, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou copiar todo o texto que eu tenho aqui. Daria para fazer também copia no link, mas aí depende da versão paga do ChatGPT, tá? Então eu vou vir aqui. Então aqui basicamente eu estou explicando para ele, eu estou passando aqui. Entenda esse processo e salve para próximas consultas. E vou copiar aqui a parte do plano de ação que eu copiei lá da documentação do site que eu criei. Ele deu aqui que foi atualizada a memória, então agora eu vou vir aqui no site e vou copiar como se fosse vou vir aqui no site e vou copiar a solicitação que a cliente fez. Então agora eu vou vir aqui no ChatGPT e vou perguntar para ele como que ele pode me ajudar nessa questão, tá? Então aqui eu passei para ele o scope inicial que a cliente me passou e aqui ele está montando um plano de ação já dentro do padrão que eu passei para ele, junto com o checklist que eu havia passado. Lógico que o exemplo que o ChatGPT dá não é um exemplo perfeito. Pode ser que, dependendo da demanda, principalmente com a complexidade, pode ser que ele não entenda, mas eu posso trazer mais informações. Por exemplo, eu sou um desenvolvedor WordPress, eu trabalho com WordPress, essa cliente ela é uma loja que ela tem tal objetivo. Quanto mais informações eu passar dentro do escopo, mais ele vai detalhar o plano para mim. Então, quanto mais de informações eu trouxer, ele ajuda melhor nessa questão do plano de ação. Mas dentro do cenário que a gente havia montado, ele já trouxe um padrão dentro do que a gente esperava. Ele trouxe qual objetivo, ele trouxe aqui o como eu irei fazer dentro dos itens aqui, ele trouxe a parte do cronograma aqui dentro de um checklist, ele trouxe a parte da estimativa aqui dentro do cenário que a gente havia estipulado, e aí aqui pode variar de fato, tá? O tempo, você que vai determinar, não tem como o ChatGPT determinar o tempo para você, tá? E aqui a parte do que talvez é necessário dentro da recomendação. Essa parte aqui também ela é meio abstrata, mas você passando mais informação, você conseguiria utilizar. Uma outra forma também que a gente consegue utilizar o ChatGPT, e é bem interessante essa parte, seria eu pegar um ponto dentro daquele cenário que a gente colocou, que a gente poderia ter dúvidas, por exemplo, dentro dessa parte aqui, eu não sei criar um campo de validação do tipo e-mail. Então, esse caso eu teria que estudar e testar e depois aplicar. Caso eu tenha uma clareza exata do que eu preciso estudar, aplicar e testar, eu posso perguntar para o ChatGPT dentro desse mesmo cenário. E ele conseguiria me ajudar melhor. Então, dentro desse mesmo cenário, eu posso explicar para ele. Então, aqui dentro desse cenário, eu trouxe até um pouquinho mais detalhada a explicação. Então, eu coloquei aqui, ó, preciso de uma validação de um campo de e-mail, de um formulário que está sendo desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript. Esse ponto é interessante porque eu estou basicamente explicando como que ele precisa me dar um retorno, que é dentro desse parâmetro. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, o WordPress, provavelmente ele me indicaria um plugin ou qualquer outro tipo de linguagem, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele já retornou para mim. Ele retornou um exemplo. E o que eu posso fazer dentro desse cenário de testar e aplicar? Eu poderia vir aqui e copiar esse exemplo e testar. Vamos testar aqui agora. Então, aqui nesse exemplo, eu acabei de aplicar. A única diferença é que, ao invés de criar um arquivo externo, igual dessa forma, eu deixei ele inline, tanto para o CSS aqui, quanto para a parte do JavaScript também, que eu deixei ele de formato inline. Essa é a única diferença. Eu vou salvar e vou abrir e testar esse arquivo. Abrindo aqui o exemplo que ele criou do arquivo, basicamente ele criou um campo nome, e-mail e telefone e um campo de descrição. O que acontece? Quando eu tento enviar, ele até está passando aqui que esse campo ele é obrigatório, porque no nosso próprio código aqui ele deixou esse campo como obrigatório. Então, eu vou preencher aqui o campo, vou clicar em enviar, ele está deixando como obrigatório, vou clicar aqui e vou clicar em enviar. Só que aqui, nesse caso, ele está vendo que ele colocou que esse campo é do tipo e-mail, ou seja, o processo de validação que ele colocou, ele é necessário quando ele faz o envio, o submit do formulário, ele faz a autenticação e ele precisa que seja válido o e-mail. E ele dá uma mensagem de retorno de feedback. Então, nesse caso aqui, ele precisaria ter um e-mail válido, ou seja, ter o arroba e o domínio da pessoa. Então, nesse caso, vamos preencher aqui
e o último campo também. A partir do momento que eu fiz, ele deu o formulário enviado com sucesso. Você também pode pedir para o ChatGPT explicar para você o porquê que ele tomou determinada decisão. Você pode usar isso para entender melhor o processo e aprender a programar melhor, por que ele usou determinada função e tudo mais, né? Pedir para ele outros exemplos também, caso tenha, ou porque sempre tem mais de uma forma de fazer determinada demanda. Então, basicamente, isso é uma das formas de você utilizar a parte do ChatGPT utilizando a base do plano de ação, porque basicamente, quanto mais clareza você tiver do processo, melhor você vai poder aproveitar as ferramentas disponíveis no mercado. ChatGPT, o Google, outras pessoas com cargo acima de senioridade. Quanto mais informações, quanto mais clareza tiver, o auxílio vai ser melhor, entendeu? Então, assim, você utilizando o plano de ação, você vai conseguir ter mais clareza até para entender quais são as limitações técnicas que você tem no momento. Talvez eu saiba criar o formulário, mas eu ainda não sei fazer uma publicação em produção. Então, eu tenho uma limitação na parte de infraestrutura. Talvez eu até saiba fazer o formulário, mas eu não sei fazer o envio ainda. Então, eu tenho uma limitação. Isso é um dos fatores que até ajuda você a entender os pontos que você poderia estudar e usar o ambiente para que você possa evoluir, estudar, melhorar todo esse processo, tá? Então, basicamente é isso, a parte inicial do plano de ação. Espero que te ajude. Valeu, até mais.